era a candidata perfeita a ser eliminada de todo o processo seletivo. E no episódio de hoje tem uma pessoa muito, muito especial. É uma das histórias que mais me inspiram aqui na Brabo Concursos. Nossa aluna pro TJ São Paulo, aprovada nesse concurso público, com 2 filhos. Deus, eu preciso de um sinal do que fazer na minha vida, eu não posso continuar assim. Não tinha condição. Por isso que eu falo, eu até comentei com meu marido, eu falei, se eu passar nesse de primeira, vai ser um milagre. Você pensou em concurso público em que momento? Quando foi a virada de chave? E no dia 28 de maio, que é aniversário do meu filho mais velho, ele tava fazendo 4 aninhos, eu tava muito desolada porque eu não tinha dinheiro assim pra fazer um bolo simples pra ele. E eu falei pra Deus, Deus, eu preciso de um sinal do que fazer na minha vida, eu não posso continuar assim. E poucos minutos depois eu recebi uma mensagem da Brabo, me oferecendo curso pra voltar a estudar. Falei, se isso não foi o primeiro sinal, não tenho nada a perder, mas se eu não estudar, aí eu vou ter. O resto eu vou deixar pra vocês acompanharem nesse que vai ser um dos melhores episódios do Brabocast. Então eu quero primeiro agradecer a presença e parabenizar pela aprovação. Renata Rosa, nossa aluna pro TJ São Paulo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ivan, é um prazer estar aqui, esperei por esse momento muito tempo e parece mentira que eu tô aqui hoje, mas aconteceu finalmente. Que legal. Renata, vamos lá. Primeira pergunta é aquela pergunta pra você contar um pouco da sua história. Tá. Então, Renata, antes do mundo dos concursos, você tem filho? Qual é a sua profissão? Me conta um pouco da Renata pré-concurso público. Bom, então eu vou começar pela minha idade. Eu tenho 39 anos, faço 40 agora no próximo mês. Tenho 2 filhos pequenos, um com 4 anos e um com 3. Sou casada e faço faxinas para complementar a renda de casa. E com base nesse cenário que eu decidi estudar para concurso público, porque depois da maternidade eu não conseguia recolocação no mercado de trabalho. Uhum. Então eu comecei a tomar muitos nãos e eu vi assim, falei, qual vai ser meu rumo? Para onde que eu vou? Porque criança pequena, quem vai cuidar? Mesmo estando na escolinha e tudo mais, eu percebia que esse era o motivo e nunca conseguia avançar nos processos seletivos, né? Então eu falei, eu tenho que tomar um rumo na minha vida, mas enquanto isso eu preciso fazer dinheiro. Então eu parti para faxina. E eu falei, vamos embora, enquanto eu tô fazendo aqui, eu vou buscar algo que eu vou colher lá na frente. Então foi assim, basicamente. Caramba, então assim, você pensou no concurso público basicamente porque você não conseguiu uma colocação no mercado de trabalho. E você tem alguma formação? Você tem só o nível médio? Tenho só ensino médio, já comecei várias faculdades e não me encontrava em nenhum curso. Em 2009 eu passei na USP, fiz 2 anos de letras. E também fiquei muito ruim, assim, de depressão, acabei largando o curso, eu vi que não era muito o que eu queria, mas também não tinha muita condição mental para, né, segurar as pontas e falar, não, vou me formar e pelo menos ter a graduação completa. Então, acabei largando e de lá para cá, assim, tentei administração, fotografia, eu trabalhei muito tempo com fotografia, então fui para essa área também, depois vi, falei, não quero trabalhar com eventos e tudo mais, e fui pulando de galho em galho. E aí, quando eu engravidei, passei a maior parte do tempo em casa, né, cuidando das crianças. E quando eu tentei voltar para o mercado de trabalho, nessa parte de administrativa, atendimento ao cliente, aí eu vi que não estava dando certo mesmo, né? Mas então eu tenho só o ensino médio completo. E você pensou em concurso público? Em que momento? Quando foi a virada de chave? Teve um dia que você, sei lá, estava fazendo faxina e falou, pô, cansei disso aqui. Qual que foi o estalo, assim? Que você falou, um caso bem curioso até, porque em 2024, também num momento de desilusão, assim, de não saber o que fazer, eu lembrei, falei, nossa, e concurso público? Eu nunca tinha pesquisado nada a respeito, e aí a primeira coisa que eu achei foi um vídeo do Matheus, falando, né, a respeito do INSS, e aí eu falei, nossa, pode ser uma oportunidade. Eu comecei a estudar a respeito, né, e aí conheci o TJ também, eu falei, acho que o TJ é mais chance de sair e tudo mais, e o INSS ainda estava, né, um pouquinho assim em dúvida. Falei, então eu vou no TJ. Me matriculei em 2024, recebi o material, mas eu estava muito ruim, assim, emocionalmente. Não li uma folha sequer, não vi nenhuma aula e não prestei, nem me inscrevi, nada. E aí ficou lá aquele material adormecido e eu continuei tocando a vida, né? Tentando sobreviver. Nesse caso, fazendo as faxinas. Fazendo as faxinas. E por que você escolheu o TJ, Renata? Só pra eu entender, assim, você falou, pô, tem mais chance de sair, mas teve alguma outra coisa que você falou, nossa, realmente o TJ é uma boa oportunidade pra eu que tenho nível médio, sou iniciante? Eu comecei a pesquisar, assim, de quanto em quanto tempo saía, comecei a ver muitos vídeos a respeito, e por ser nível médio, e por ver que ele vinha, né,
com períodos curtos, né, entre as provas, eu falei, então é algo mais concreto, apesar de não ter edital aberto, é algo que eu sei que pode sair mais próximo do que outros, né, tipo uma Caixa, Banco do Brasil, que a gente sabe que às vezes demora um pouquinho mais, né? Então eu falei, eu preciso algo, eu sei que é a longo prazo, mas que eu comece mais rápido, que eu tenha a chance de começar mais rápido. Então foi por isso mesmo que eu escolhi o TJ. E eu não tinha nenhum conhecimento em direito, nada. De início eu pensei, pode ser uma barreira gigantesca, porque, gente, eu abri a Constituição agora para estudar. Tava em grego. Eu nunca tinha lido nada, um artigo na vida. E aí eu falei, mas isso não vai ser impedimento, eu vou ter que conseguir. E aí foi curioso que de 24 para 25 eu ainda estava empurrando ali com a barriga, não falei que ia fazer mais nada. E no dia 28 de maio, que é aniversário do meu filho mais velho, estava fazendo, né, 4 aninhos, eu estava muito desolada porque eu não tinha dinheiro, assim, para fazer um bolo simples para ele. E eu estava sentada no sofá, assim, chorando, assim, muito desolada, e eu falei para Deus, Deus, eu preciso de um sinal do que fazer na minha vida, eu não posso continuar assim. Eu preciso dar um rumo para minha vida, garantir um futuro melhor para eles e a gente sair, né, dessa situação. E passou, assim, poucos minutos, chegou uma mensagem da equipe da Brabo, falando assim, a gente viu que você já era nossa aluna, a gente queria te oferecer uma condição especial para retornar com um desconto. E era um valor muito bom. Foi assim, minutos depois de eu fazer essa oração. E aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro agora, eu não tinha nada, eu não tenho cartão de crédito. Aí eu falei, eu vou ter que engolir a vergonha e vou ter que pedir um cartão emprestado. Aí liguei para minha mãe e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu preciso tentar alguma coisa diferente para minha vida. Você me empresta o seu cartão, mesmo já devendo horrores para ela e para o meu pai. Eu falei, eu sei que eu não estou em condição de pedir favor nenhum, mas é minha última chance. Por favor, me ajude nisso. E ela ajudou. E aí eu consegui me matricular dia 28 de maio. E em junho eu não estudei, recebi o material, mas ainda não tinha começado. Aí quando foi em julho, aí eu comecei, né, com as aulas e tudo mais. E aí, em agosto, dia 1º, já saiu o edital, né? E aí foi uma loucura total, pra correr contra o tempo, literalmente. Então você começou... Primeiro que, pô, sua mãe agora deve estar super orgulhosa de você. Imagina, o melhor investimento que ela fez na vida. Exatamente. Primeiro, investir em educação, nunca tem erro, né? Eu nunca vi uma pessoa que se arrepende de ter investido em estudo, em educação. Segundo, investir na própria filha. Terceiro, em pouco tempo, você conseguiu ser aprovada no concurso público, graças a essa ajuda da sua mãe, e eu não sei se do seu pai, enfim. Sim, dos dois. Então, primeiro eu quero falar um pouco sobre esse prazo. Você entrou na turma antes do edital ser publicado. E aí, pouco tempo depois, o edital saiu. E qual que era o seu sentimento, assim? Pô, será que vai dar pra eu passar nesse? O que você pensou? Você falou, não, agora tem que dar, eu vou estudar pra eu passar, ou putz, eu vou fazer só pra treinar e ano que vem eu tento de novo. Qual foi o seu sentimento? Primeira coisa, assim, eu me isolei de redes sociais e qualquer coisa que pudesse me botar para baixo, porque eu sei que a maioria esmagadora dos casos são de pessoas que não passam de primeira, né, ou que já reprovaram, né, já reprovaram algumas vezes, não consegue estudar ali 4, 5 meses e passar. Então eu sabia que esse tipo de comentário, apesar de ser real, poderia me influenciar negativamente. Então eu não participava de grupos, de nada. E eu pensei assim, eu não posso colocar essa pressão em cima. Falar assim, é a chance da minha vida, se eu não passar, eu vou morrer, o mundo acabou, porque eu sei que isso no dia da prova vai me pegar, então eu não posso. Só que eu também não quis ficar assim, eu vou tentar, vamos ver o que dá. Eu falei assim, eu vou dar o meu sangue nisso, se passar, eu vou ser muito grata a Deus, porque vai ser uma história, assim, de milagre, eu falo que foi milagre. Por que você fala que foi milagre? Porque eu não tinha nenhuma condição, nenhuma. Assim, eu não tenho faculdade, nem de direito, nem de qualquer outra. 2 filhos, e são 2 filhos pequenos, né? Porque às vezes você tem um filho ali já adolescente e tal, mas são muito pequenininhos. Eles ficam mãe o dia inteiro, né? Eu não tenho local para estudar, então, assim, era na mesa da cozinha com uma cadeira me machucando o tempo inteiro. Não tinha horário. Assim, não tinha condição, nada favorável. Era improvável. Totalmente improvável. Então, por isso que eu falo, eu até comentei com meu marido, eu falei, se eu passar nesse de primeira, vai ser um milagre.
porque eu vou entender isso como um milagre. Porque a pergunta que eu fiz, né, o pedido que eu fiz para Deus, e poucos minutos depois eu recebi uma mensagem da Brabo, me oferecendo curso para voltar a estudar. Falei, se isso não foi o primeiro sinal, eu não sei o Caramba. que é. É. Deixa eu aproveitar, deixa eu fazer um convite pra galera. Depois desse depoimento aqui da Renata, eu preciso te fazer um convite. Talvez você esteja no mesmo momento que ela, pensando em fazer concurso público, ter estabilidade, mudar de vida. Daqui a pouco a gente vai abrir as matrículas para a nova turma da Brabo Concursos. Se você realmente acha que concurso público tem esse potencial, que a Renata está explicando aqui que tem, vou deixar fixado no primeiro comentário o grupo da nossa nova turma da Brabo Concursos, com acesso vitalício ao curso completo do TJ São Paulo, apostilas físicas, para esse concurso que deve sair agora em 2026. Então toca no link que está fixado no primeiro comentário e entra nessa nossa comunidade do WhatsApp que eu vou te ajudar. Renata, então o milagre aconteceu, você passou no TJ São Paulo, mas eu quero entender um pouco como é que era a sua rotina. Eu já vi que, assim, se você contasse para qualquer pessoa, você falava, pô, essa mulher não vai passar. Uhum. Só nível médio, primeiro concurso da vida, com 2 filhos pequenos. Mas é exatamente esse perfil de pessoa que passa, sabe por quê? Porque é uma pessoa que tomou a decisão. Eu falo que concurso público é decisão. Uhum. Você não precisa ter todas as condições favoráveis. Ah, não, agora eu vou começar a estudar para concurso. Se você for ver, você não tinha as condições favoráveis. Você não tinha faculdade de direito, você tinha 2 filhos pequenos, você não tinha muito tempo para estudar. Mas por que você passou? Porque você tomou a decisão e, claro, você teve o acompanhamento. Depois eu quero até saber como é que a Brabo te ajudou nesse caminho. Mas me explica um pouco, depois que você tomou a decisão de estudar, como é que era a sua rotina? Como é que você estudava? Quantas horas? Me explica um pouco disso. Assim, basicamente era à noite, depois de colocar as crianças na cama, né? Aí eu conseguia ficar ali cerca de 2 horas. Você né? fazia as faxinas de dia? De dia, e aí eu estudava à noite, e aí um dia antes, ou no dia que abriu o edital, eu comentei com meu marido assim, eu falei, eu tô achando que tá pouco. Uhum. Não vai dar certo eu estudar só de noite. Uhum. Algo já tava ali. Apitando. E eu falei, eu vou ter que recalcular essa rota, eu vou ter que dar um jeito de estudar mais, porque só à noite não vai ser suficiente. E aí, quando foi no dia 1º, saiu o edital. Então já era algo assim, Caramba. muda sua rota, Aham. porque vai ter que dar tempo. Aham. E aí eu falei, cara, que horas que eu vou fazer isso? Durante a faxina. Eu não posso sentar e ler, mas eu posso ouvir. Então, assim, eu tenho 3 fones ali, xing-ling, Caramba, que legal. levava carregado e ia ouvindo aula. Então, assim, era o dia inteiro, professora Renata no ouvido, professor Douglas, e eu ouvi todas as aulas durante faxina. Todas as aulas. E isso te ajudou na prova? Você ouvia a voz deles? Total. Porque, assim, eu não tinha muito tempo de ver, né? Então, conforme eu ia ouvindo, às vezes eu tava ali na faxina, falava um ponto que eu falava, nossa, eu não entendi. Aí eu dava pausa, voltava uns segundos e ouvia de novo. Então, assim, era lavando o banheiro, passando roupa, que eu também passava roupa. Então, era dando pausa, voltava. Ah, tá, agora eu entendi. Ou se era alguma coisa que não tava ali conseguindo entender na hora, eu anotava no celular, para eu ver à noite. Aí chegava, né, inteligência artificial, me ajudem, por favor, a tirar essas dúvidas, porque são muitos termos que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? Uhum. Então, eu ia anotando essas palavras para eu conseguir entender mais e foi fluindo dessa forma. Aí, de noite, eu via as aulas que eu não tinha como só ouvir, né? Informática, que é muito visual, você tem que ir fazendo junto. Matemática, eu admito que eu tive que cortar, porque eu não tenho base nenhuma e não ia dar tempo. Uhum. E são 4 questões só. Então eu pesei muito nisso, né? Falei, são 4 questões, eu não tenho base, em 5 meses não vai dar tempo de eu né, progredir muito, e pode ser que eu deixe pecando ali na parte de direito. Falei, então eu vou ter que... Então pulei. Agora, essas mais visuais, né, aí eu fazia de noite também, assistindo a aula. Você usou como uma estratégia, então, Foi. abandonar, digamos assim, matemática, porque você pensou, é uma matéria que eu vou demorar um tempo aqui até entender, e são só 4 questões. Não recomendo, não estou falando para ninguém fazer isso, mas na situação que eu tava, era o que eu tinha, e eu falei, o que tem mais peso na hora de um desempate? Português, direito? Então vou ter que cair matando em cima disso. E eu acho que você fez certo, tá certo. Então você passou no TJ em 5 meses? Em 5 meses. Caramba, 5 meses de estudo é muito rápido. Em 5 muito meses. rápido. E qual que foi a sensação? Vamos falar um pouco do dia da prova, depois eu vou falar um pouco da sensação de aprovação. Como é que foi o dia da prova?
Chegou, data da prova do TJ São Paulo, o que você fez na véspera e no dia da prova, como é que foi? Na véspera eu fiz o que a maioria fala pra não fazer, que é estudar. Aham. Mas eu acho até bom estudar. Mas É, você fez um estudo leve. eu não. Acho que até 15 dias antes eu falei, o que eu tinha pra aprender, eu aprendi. Uhum. Não dá pra vir com coisa nova agora, porque isso vai me desesperar, eu vou perder tempo. Não dá, é só revisão. Então, só fui lendo bastante. Aí, assim, vai fazer comida, vai lavar louça, vai dar banho nas crianças, fone no ouvido, ouvindo muita vídeo de resolução de questão, né? Já para saber como a banca pede, como não pede. Então, eu trabalhei muito em cima de questões e da forma que a VUNESP vem cobrando, né? Palavras-chave, assim. Então, era muito ouvindo, até um dia antes, uma revisão mais leve. Uhum. E no dia da prova mesmo, como é que foi? Você lembra? Ai, lembro. Primeiro que, né, a dona VUNESP me jogou pro outro lado da cidade Puta, também. isso acontece. Você mora aqui e foi fazer eu a moro prova na lá. Vila Formosa, Zona Leste. Me jogaram na Lapa, lá na faculdade de Campos Sales. Uhum. E aí foi de metrô, trem, ônibus, charrete. Não chegou atrasada. Nada, cheguei uma hora antes ainda. Uhum. Mas foi assim, tranquilo. Por incrível que pareça, eu tava me sentindo tranquila. Eu tava até assim no corredor antes de entrar na sala. E eu pensei assim comigo, falei, isso não é nada que eu já não tinha feito antes, assim, não concurso eu não fiz, mas eu já fiz vestibular. Eu sei que não dá pra comparar, que são Sim. provas diferentes, mas é um Mas momento de tensão, você tem o tempo ali, né, e para trabalhar com isso. E aí eu falei, eu sou capaz, eu estudei pra isso, eu sei que eu fiz o meu melhor e agora tá na mão de Deus. Então eu fiquei realmente em paz, eu até saí de lá espantada, eu falei, Deus esteve comigo o tempo inteiro e não me deixou cair nessa parte emocional. Então me ajudou bastante. E você saiu de lá com qual sentimento, assim, de tranquilidade, mas de tranquilidade fiz minha parte, de tranquilidade passei, de tranquilidade, putz, fiz minha parte, mas acho que não deu? Acho que a maioria sai achando que não passou, né? Eu tinha certeza que eu não ia passar, eu fiz 93 pontos. Fez 93, né? Então, eu saí assim e falei, se não foi dessa vez, ok, eu entendo que não era pra ser, era o mais provável de se acontecer mesmo, então vamos pra próxima. E aí que depois eu fui vendo as questões e tal, eu falei, nossa, peraí, eu acho que... Até que eu não fui mal. Aí começa um pessoal corrigir, aí eu fui ver na internet, né, conversar com um, com outro, aí o pessoal começou a mostrar as questões, falei, opa, português eu fui bem. Uhum. Aí eu fiz 15 de 16. Caramba. Falei, por uma, e depois eu olhei aquela questão e falei, não acredito, foi falta de atenção, eu fiquei enroscada nela e marquei errado, e depois que eu entendi, quando eu cheguei em casa, falei, não tinha entendido o enunciado. E aí, de direito, eu fiz 22 de 30. Nossa, você foi muito bem. Em português, você fez 15 de 16 e direito 22 de 30. 22 de 30. Tudo do zero. Tudo do zero. Português, eu já tinha mais facilidade, mas isso desde a época da escola. Eu sempre tenho escola pública, tá? Então, antes que alguém fale assim, deve ter feito colégio particular. Nunca, nunca. Sempre escola pública. Mas o que ajudou foi ali um ano de cursinho, fazer o vestibular, conseguir. Então, eu tinha mais facilidade com o português, né? Mas direito eu nunca tinha Do zero. Nada, assim. E me explica um pouco, Renata, como você foi nossa aluna, como é que a Brabo te ajudou nisso, assim? Você, nível médio, começando do zero, me fala um pouco, como é que o método te ajudou, o plano de estudo, as aulas, a apostila? Assim, principalmente as aulas separadas por tópicos e por não serem tão extensas, isso me ajudava a organizar as ideias melhor na cabeça, assim, sabe? Então, assim, a apostila muito bem elaborada, assim, com a divisão dos artigos, por exemplo, direito penal ali. Então, eu conseguia olhar aquilo e falar, tá, isso é essa parte desse artigo, essa parte é desse, os comentários. Então, não ficava ali tudo junto e depois você, não, acho que eu tô misturando os assuntos. Então, nessa parte, me ajudou demais. A qualidade, principalmente qualidade de vídeo e áudio das aulas. Eu sou muito encanada com esse tipo de coisa. Aí eu tinha medo de pegar um curso que fosse uma gravação ruim, sei lá, de webcam, alguma coisa assim, sabe? E isso me incomoda. Então, assim, muita qualidade nisso, dava para entender bem, tanto que eu não estava nem assistindo, eu ouvia e conseguia absorver todo o conteúdo, né? Só de ouvir. Então, a qualidade do material, né? Tanto ali da forma que é escrita, como é gravada também. A plataforma é muito organizada. E para quem chega sem conhecer nada, né? Isso te orienta. O circuito loop ali, fala, nossa, o que eu vou estudar hoje?
porque muita gente estuda uma matéria só, fecha, e aí eu já tinha visto alguém falar assim, olha, não faz isso, vai intercalando as matérias, né? Senão você faz tudo de direito, quando chegar em outra matéria você não lembra, né, o que você estudou. Então, isso de intercalando as matérias me ajudou demais, assim, foi uma base muito forte. Mas, e como é que você fazia a revisão, Renata? Porque é um ponto importante também, eu acho que é a dúvida de 90% da galera que estuda para concurso. Uhum. Quem estuda para concurso tem essa dúvida, e assim, as pessoas que acham que sabem, às vezes também não sabem. Então, como é que você fazia a revisão ali na prática? Me explica aí. Questões, basicamente questões. Só que eu não fazia simplesmente assim, eu vou fazer 40 questões e o que eu acertar eu acertei e o que eu errar eu errei. Até as que eu acertava, eu ia conferir se eu tinha acertado pelo motivo certo. Porque às vezes eu acertei, mas foi com outro raciocínio. Então, se na prova viesse de uma forma diferente, eu ia errar. Então, eu falei assim, eu marquei A, deixa eu ver se eu marquei A porque eu pensei isso. E aí, às vezes, não era, né? Aí eu já corrigi isso ali. E eu ia procurar sempre na lei seca. Aham. Sempre isso. Deixa eu ir lá naquele artigo e ver se o que eu pensei estava certo. Então, era basicamente questões mesmo. Mas esse lance de revisão por questões é muito forte, e isso que a Renata falou, pra mim, assim, é a melhor estratégia de estudo que tem. Quando você for fazer revisão por questões, não pegue as questões que você acertou e fala, não, acertei, beleza, vou pular pra outra. Porque às vezes você acerta chutando, às vezes você acerta por um motivo errado, como ela falou, então você desenvolve um raciocínio, chega na questão, mas na verdade o seu raciocínio tá errado, apesar de você assinalar a alternativa certa. Então, isso eu sempre recomendo para todos os alunos da Brabo, inclusive lá nas mentorias. Quando você for fazer questões, pega uma bateria de questões, não precisam ser muitas questões, você pode fazer poucas questões, mas vê lá, alternativa A, e justifique a resposta de cada uma das alternativas. Igual a Renata falou, a questão que você errou, mais ainda. Óbvio, você errou, então você precisa ficar ainda mais atento a ela. Mas, inclusive, as questões que você acertou, justifique cada uma das alternativas. Essa é uma excelente técnica de revisão. Renata, você me falou do dia da prova e tal. Me fala um pouco da sua relação com a sua família. Quando você disse que queria estudar para concurso público, a galera te apoiou, seu marido, seus pais. Como é que foi essa relação familiar ali? O que eles acharam dessa sua decisão? Não, meu marido, assim, eu não tenho o que dizer, porque o que eu vier com ideia, ele fala, não, vamos junto. Não, a gente vê tantos casos aí de marido que, não, né, mas você possivelmente vai ganhar mais que eu, né, não quero estudar pra quê? Não, vai ficar em casa de forma alguma. Então, ele me apoiava no máximo que dava. Tipo, hoje você consegue colocar as crianças para dormir? Vai ter uma aula, vai ter uma mentoria, alguma coisa, e aí eu preciso estar ali. Então ele me auxiliou demais, nossa, e falou: o que você decidir, eu tô junto com você. E meus pais, assim, são bem velhinhos já, né? Meu pai vai fazer 82 agora essa semana, minha mãe tá com 75, então eu acho que eles ainda não entenderam muito bem, Aham. né, o tamanho disso tudo. Apesar de quando a gente era criança, né, eu e meus irmãos, faz concurso, e a gente nunca foi para essa área, né, por desinteresse mesmo. Então, agora acho que ela tá começando. E aí, será que vai demorar para te chamar, né? Nossa! Aí, quando eu falei que eu vim aqui, aí ela, nossa, mas sério? Te chamaram assim para entrevistar? Então, agora que eu acho que ela tá vendo mesmo a dimensão disso, mas sempre me apoiaram porque eu acho que mais do que a gente sofrendo, é a mãe e o pai ver um filho sofrendo, né? Claro. Então, eles viam minha situação também, né, com problema emocional, e ali muito sobrecarregada, com duas crianças pequenas. Infelizmente, ela não pode me ajudar muito por conta das limitações, né, de saúde. Sim. Então, ela, acho que via e falou assim, ok, você tá falando que isso vai mudar a sua vida? Então, o que que eu posso fazer agora? É te emprestar um cartão? Eu te empresto, sabe? Que É o legal. que eu posso fazer agora. E cada um ajudou da sua forma, Claro. né? Ô, Renata, e a sua ficha caiu? Você entendeu essa mudança de vida que você buscou? Agora você tá entendendo o que aconteceu depois que você foi Eu, aprovado? Você sabe como vai ser daqui pra frente? Caiu essa ficha? O que olha, você espera? tem horas que eu falo, nossa, deu certo. Aí tem horas que eu falo assim, não, eu acho que eu tô imaginando isso e que deu certo, porque eu também acho que é uma coisa muito improvável, então eu tô digerindo ainda. Uhum. Mas sempre vem, eu conheci muitas pessoas legais nesse pós-prova, né, um grupo de amigos, e eles sempre me botam pra cima. Não, você fez, você conseguiu, né, você não foi sorte. Você se Claro. dedicou.
E então a gente fica se auto-sabotando, né? Aham. Ah, mas eu consegui por causa disso. Ah, eu consegui. Ah, aí eu comecei a pensar, não, só consegui porque foram 70 questões. Se fosse 100, eu não conseguiria. Aham. Ah, eu consegui porque foi redação. Se fosse digitação, eu não conseguiria. Sabe essas coisas tentando anular, assim, a conquista? Sei. Mas é coisa da nossa Da nossa mente mesmo cabeça. que tenta derrubar. Mas eu tô digerindo ainda. E o que do concurso mais te chamou a atenção agora? Quais benefícios e vantagens você falou, pô, isso aqui vai mudar minha vida? Qual parte do concurso te chama mais atenção, assim? Como eu não tinha conhecimento da área de direito, o que chamou a atenção de início foi o salário, né? Uhum. Falei, nível médio, pagando esse valor, nossa, iniciativa privada eu não vou conseguir nunca, ainda mais em graduação. Até com graduação tá difícil, Sim. eu não vou conseguir. Então, de início, foi isso que chamou a atenção, né? Mas aí, conforme eu fui estudando, aí eu falei, nossa, direito é muito mais legal do que eu imaginava. E eu fui pegando muito gosto nisso, e aí acho que isso ajudou muito também a fluir, porque eu fico com a cabeça assim, eu não vou ficar, não quero decorar os artigos, eu quero entender. Sim. E eu acho que foi isso que ajudou. Eu comecei a entender, tá, então se isso acontece aqui, então vai acontecer aqui. Então, conforme eu fui entendendo, porque eu tava gostando, o estudo não se tornou um fardo. Era o meu momento de descanso, era o estudo. Tudo fluiu. É. Caramba, que massa. Ô, Renata, e o que você pensa em fazer? Você falou do salário, né? Uhum. Ali um salário de R$ 7.500, R$ 7.700. Realmente, no Brasil, você já tá ali no 1% da população, considerando que tem gente com faculdade, com graduação, que não tá recebendo isso, fica ainda mais importante, né? O que você pensa em fazer? Vamos, agora se coloca já na posição de escrevente do TJ São Paulo, com progressão de carreira, com estabilidade, com essa previsibilidade que o cargo público dá. Me conta um pouco o que você pensa em fazer com o seu primeiro salário, com seus primeiros salários, me conta um pouco. Primeiro é pagar tudo e todos que a gente Pagar as deve, dívidas? né? Ai, meu Deus. São muitas? São. É? São. A gente, depois do nascimento das crianças, eles têm diferença só de 1 ano e 4 meses. Então, assim, eu não consegui, né, trabalhar nem de forma autônoma. Meu marido tem um estúdio de tatuagem, então eu que auxiliava ele nessa parte de rede social, tudo mais, e eu não consegui manter o ritmo. E se você não fala, você não vende, e isso foi caindo muito, o movimento, e aí você tira daqui para cobrir ali, até que vira uma grande bola de neve, né? Então pagaria as dívidas com esses primeiros salários, e depois o que passa na sua cabeça? E colocar as crianças numa escola particular, né? Porque, assim, eles estão na creche ainda, mas já iniciar os estudos, né, com mais estrutura. Então, eu sonhava com isso, a gente não tem plano de saúde. Então, quando eles ficam doentes em casa, pega uma virose que na creche é normal. Aí eu já fico assim, meu Deus, eu não posso ter que ir no SUS, apesar de fornecer tantas coisas boas. A gente sabe que é muita espera, demora exame, se é algo mais grave, né? Eu já trabalhei também na rede pública de saúde e assim, a gente sabe que isso demora demais. Então eu ficava apavorada. O menino tá com 39 de febre há 2 dias. Eu falava, meu Deus, pra onde eu vou correr? Então, assim, convênio médico e escola particular. Escola particular, assim. E sair pelo menos uma vez no mês pra ir no restaurante japonês que ninguém é de fé. Que legal, que massa. Você vê que o concurso público muda completamente, assim, é uma outra vida. Não sei nem se você imaginava que você poderia chegar nisso em 5 meses depois de ter tomado a decisão. Eu me achava capaz. Falei, se tem gente que entra, eu também posso entrar. Só que eu não pensava que realmente ia dar certo. Então, eu não fui desolada para fazer a prova, mas eu também não fui, assim, muito... vai dar certo, tenho certeza. Você foi com medo mesmo. Fui com medo. E eu acho que essa é o grande diferencial, né? Não é não ter medo, é tomar a decisão mesmo com medo. Renata, me conta um pouco agora do dia da vitória. Foi seu primeiro concurso da vida e já passou logo de cara no primeiro. Primeiro concurso. Como é que foi? Onde você tava? Quem te contou? Você mesmo viu? Pra quem você contou? Me conta um pouco como é que foi esse dia. Os famosos grupos de WhatsApp, Grupo né? de WhatsApp. Os Me famosos conta aí. grupos. Eu tava em casa, como foi tanto da nota objetiva, da prova objetiva quanto da redação, foi no período da noite, né? Sai no diário, o pessoal pega ali um dia antes, e aí a partir das 8 da noite todo mundo já ficava, é hoje que sai, a gente até brinca até hoje,
é hoje que sai a nomeação, e aí, vai homologar quando? Aham. Então, eu tava ali dando banho nas crianças, na rotina noturna, e silenciado o grupo, porque não tem condição. E aí, meu celular começou a apitar muito, apitar, falei, opa, estão me mandando mensagem no particular ou me marcando. Uhum. Falei, aconteceu alguma coisa, e era ali umas 8h15, 8h20. Aí, quando eu fui ver, saiu a lista, tal. Eu falei, por favor, alguém vê pra mim que eu tô com a criança aqui enrolada na toalha. Cara, E aí eles viram, tá aqui seu nome. Eu falei, nossa, é assim, parece que abre um buraco no chão, mas de felicidade, né? Falando, deu certo. Aí na mesma hora, mas tem a redação ainda, não se empolgue muito, aham. né? Ainda mais que era o primeiro ano, ninguém tinha parâmetros. A VUNESP vai pesar a mão na correção, não vai? Então a gente tava ali, tem que fazer metade, mas e se eu não alcançar nem o mínimo? Então foi uma dúvida. Aí na segunda vez também foi a mesma coisa. Eu tava também cuidando das crianças. Mas aí, então, dessa primeira vez, você viu que estava aprovada na prova objetiva, Sim. segurou um pouco a emoção. Segurei, mas aí eu contei pros meus pais, né? Eu até imprimi a folha que tava meu nome e a capa do diário, levei pra eles no dia seguinte. É uma sensação... Falei, olha, passei. Aí eles, passou, assim, tentando entender, mas e agora, né? Que legal. Aí eu falei, tem uma fase ainda, mas logo a gente vai ficar sabendo. Falei, mas acho que deu tudo certo. Eu quis acreditar, falei, não é possível que eu não vou fazer o mínimo da redação. Não, eu até contei no episódio anterior com a Sabrina que a gente teve 100% de aprovação na redação. De todos os alunos da Brabo que passaram nessa prova objetiva, todos eles foram aprovados no concurso do TJ. A gente não teve nenhum reprovado na redação. Então, você fez a redação, e aí? Me conta agora o dia D, realmente. Pô, passei na redação, então tô na lista de aprovados final. Como é que foi? Aí foi a mesma situação, eu tava também ali na rotina noturna, e meu celular começou a apita. Falei, gente, saiu. Eu falei, alguém vê pra mim, por favor, minha nota. Aí quando eu vi, nem eu acreditei, né, que valia 40 pontos, eu fiz 34,29. Foi muito bem. Aí eu falei, sério? Eu tava com medo de não fazer a metade, né? Então, aí sim eu respirei aliviada, e junto saiu a convocação para heteroidentificação, né, que eu tô por cotas. E aí eu falei, essa é a única lista que eu não quero estar, porque quem não estava ali é porque já tinha sido aprovado por fotos. Eu falei, eu não quero estar nessa lista. Eu falei, alguém vê, por favor, se meu nome não está? Aí falaram, não tá. Então pra você já passou. Já acabou. Aí eu chorei, aí... Conta essa parte, essa que eu quero saber. Aí eu já chamei meu marido, eu falei, acabou, eu falei, eu não vou ter que ir na hétero, eu falei, agora é só esperar mesmo, homologar e tudo. Aí ele chorou, aí os meninos estavam juntos. Que foi, mamãe? Eu falei, lembra aquela prova que a mamãe foi fazer? Porque o tempo que eu estudava em casa, né, com eles ali, era notebook ali junto, e eles, vai estudar, mamãe? Vai estudar, mamãe? Você tá estudando? Então, eu falei, lembra que a mamãe estudava para responder as perguntas que o moço ia fazer? Porque eles não entendem, para eles era isso. O moço vai fazer umas perguntas para a mamãe e a mamãe tem que saber responder, deixa eu estudar. Aí eles iam, né, ver um desenho, brincar. E aí eu falei, lembra que a mamãe foi fazer responder as perguntas? Então, eu acertei, deu certo. Aí eles me abraçaram, aí o meu mais velho, né, parabéns, mamãe. Assim, então foi muito emocionante, né, muito bom, que sensação, todo mundo merece passar por isso. Eu já tinha sido aprovada na USP, né, mas não tem o mesmo gosto. Nem se compara. Não tem, porque... era outra configuração de vida. Não... E ser aprovado na faculdade hoje não quer dizer quase nada, né? Ser aprovado em concurso público quer dizer que você resolveu sua vida ali. Você vai receber um salário que te sustenta a sua família para sempre. Com estabilidade, com progressão de carreira. Então, realmente é uma sensação única. E, Renata, eu fiquei sabendo que você colou na geladeira. O que você usava para se motivar ali ao longo da sessão de estudo? Como é que era isso? Então, o material que a gente recebe, né, vem com a sua cartinha ali de boas-vindas e sua foto. Falei, vou pregar aqui na geladeira pro Ivan, né, sempre falar assim, vai estudar. Não vai dormir hoje não, vai estudar. Então, assim, ficou pregado ali na geladeira. A pulseirinha também, tá aqui até hoje. Olha que legal, tirei. Mostra pra câmera ali a pulseira, ó. Quem entra na turma da Brabo recebe, além das apostilas físicas, essa pulseira. Então, era um instrumento de motivação. Parece essa pulseira? Coisa boba, mas assim, por muitas vezes eu me pegava assim, olhando 1, 2 da manhã, eu olhava assim, né? Eu me comprometo com a aprovação e eu falava, não, eu me comprometi, eu vou ter que continuar. Então, às vezes era ali de madrugada, eu colocava o celular para despertar 15 minutos, eu cochilava, assim, fazia assim na mesa, e eu cochilava 15 minutos e voltava a estudar, porque eu não tinha tempo. Aí, ou era, entendeu? Então,
esses sinais que vocês mandam assim pra gente ajuda de verdade, de verdade. Que legal, Renata. E você falou que você estudava num lugar meio improvisado, como é que era isso? Qual que era o seu local de estudo? Mesa da cozinha, né? Arrasta as coisas pro canto, e aí era ali, o computador, meus papéis, né? Eu não era de fazer resumo, mas eu ia fazendo as anotações ali conforme eu tinha dúvida. Então era mesa de cozinha, cadeira baratinha, doendo tudo. Pra não ter obstáculo, né? Pra galera falar, puta, eu preciso ter um Não, baita gente, local de olha, estudo. é por isso que eu falo assim, tudo que era improvável era. Ah, é porque eu já tenho quase 40 anos. Gente, eu vou fazer 40 anos daqui a um mês. Ah, é porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho 2. Ah, é porque eu não tenho faculdade, eu também não tenho. Ah, eu não tenho faculdade de direito, eu também não tenho. Ah, é porque eu tô muito nervosa, que eu tô com dívidas. Ah, eu também tô. E foi justamente isso que falou, cara, sai, se mexe e vai atrás do que você quer. Muito massa, muito massa. Renata, eu quero te presentear. A gente dá esse presente para os alunos aprovados no TJ São Paulo, então Obrigada. pega essa placa do Obrigada. Disciplina é Liberdade, aprovada no TJ São Paulo. Que linda. E eu quero que você mande um recado final, Renata, para essa galera que tá nessa mesma situação com você. Às vezes é uma mulher de 35, 40 anos, tendo ou não filho, mas com aquele medo de será que concurso público é realmente para mim? Será que eu consigo? Então, manda um recado de esperança para essa galera que tá pensando em fazer concurso público. Gente, o que eu pensei para mim, eu vou falar para vocês também. Se eu estudar, eu pensei, né? Se eu estudar, eu não tenho nada a perder. Mas se eu não estudar, aí eu vou ter. Porque era uma chance, né? Eu, sem uma base para conseguir um bom emprego na iniciativa privada, sem estudo, né? Com crianças pequenas. Então, eu era a candidata perfeita a ser eliminada de todo o processo seletivo. Então, essa foi a maneira que eu achei, né? De mudar de vida, de mudar a vida da minha família. E vale super a pena, super a pena. Não deixem as desculpas sabotarem vocês. Vão assim mesmo, com o que vocês têm em casa, que a dedicação é tudo. E com fé em Deus, que Ele dá força para cada dia. Muito massa. Primeiro eu quero agradecer a Renata por ter vindo ao nosso episódio e quero deixar um recado para você que chegou até aqui. Se você tá nessa mesma posição, às vezes desempregado, insatisfeito com a iniciativa privada, tá ganhando pouco, não se sente valorizado, a oportunidade do concurso público tá passando na sua tela agora. Eu tô deixando aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, o link para você entrar na minha comunidade do WhatsApp. Eu vou pegar na sua mão, assim como eu fiz com a Renata, assim como eu fiz com milhares de alunos do TJ São Paulo, e nessa nova turma você vai ter acesso vitalício. É até passar no concurso de escrevente do TJ São Paulo. Nos vemos num próximo episódio do BraboCast. Até lá e tchau, tchau.